Olá, pessoal. Estamos em mais um evento especial do Bora Falar de Branding, conversando hoje com três grandes especialistas sobre um tema que cada vez mais é crucial para as empresas, que é a gestão dos seus riscos reputacionais, a gestão de crises. A gente tem visto no ano de 2021 e agora fechando o primeiro trimestre de 2022, a gente tem visto cada vez mais e mais empresas, seja por problemas operacionais, seja por problemas de postura, de não entendimento das expectativas dos seus públicos, passarem por crises reputacionais. Esse tema engloba as discussões de marca também. Não adianta ter construído uma marca perfeita e depois ter problemas do entendimento na forma como ela se relaciona com seus públicos. Com isso, a gente vai conversar hoje com três grandes especialistas. Primeiro, Patrícia Teixeira, professora e CEO da WePlan4. Depois, Isabela Pimentel, professora da SPM e uma das consultoras da comunicação integrada. E, por último, e não menos relevante, Ana Flávia, CEO da CoSafe Latam. Então, a gente vai trazer as três especialistas, falarmos sobre riscos reputacionais. E só um segundo antes, lembrando a você que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, é um projeto sem fins comerciais, ele é patrocinado pela Caliber, consultoria de gestão de reputação, uma empresa global de consultoria, que tem como objetivo trazer, de uma forma 360 graus, várias percepções sobre o universo da construção e gestão de marcas no Brasil. Então, se você está curtindo, por favor, coloca aqui embaixo o teu ok, o teu joinha. Compartilha com quem você entende que esse material faz muito sentido. Esse Bora hoje, então, sobre crises, eu entendo que ele vai ser espetacular. E a gente segue em frente em conjunto. Se você tem alguma sugestão, também pode utilizar tanto o YouTube como o LinkedIn, a Caliber ou o meu, Dario Menezes. A gente vai estar sempre em contato. Tá bom? Então, em um segundo, a gente está colocando na conversa Patrícia Teixeira, Isabela Pimentel e Ana Flávia Belo. Um abraço, até já. Olá, pessoal. Voltando agora, em definitivo, com as três grandes especialistas do tema de gestão de crises reputacionais que eu falei ainda há pouco. Patrícia, acima de tudo, professora da USP, autora de livros e também CEO da WePlan4. A Isabela Pimentel, professora da SPM, da Fundação Getúlio Vargas, e consultora-chefe da comunicação integrada, e Ana Flávia Belo, CEO da CoSafe Latam. A gente vai ter a oportunidade de conversar, conforme eu falei na abertura, sobre por que, né, é quase igual um Globo Repórter, crises reputacionais. Por que acontecem? Por que não são geridas previamente? O que fazer quando dá ruim? Né? Então, a gente vai conversar num papo bem bacana com as três especialistas. A gente tem a oportunidade, como a gente sempre fala no Bora Falar de Branding, conversar sobre diferentes temas que gravitam em torno da construção e da gestão de marcas. E esse tema, cada vez mais, sempre foi relevante, e agora, principalmente com a velocidade do processo de comunicação, de disseminação global, torna-se cada vez mais imperativo para as organizações. Só para você ter uma ideia, no momento que a gente está gravando, que é algum ponto após o primeiro trimestre de 2022, a gente já teve só esse ano de 2022 crises num grande e-commerce brasileiro por conta de problemas operacionais, crise num grande site / aplicativo de divulgação profissional por conta dela ser contra a propagandas, anúncios de afirmação racial. A gente já viu outras empresas derrapando na questão do seu processo de comunicação, então é muito vasto. E nada melhor do que escutar quem sabe sobre o tema, para a gente entender como é que essas crises acontecem, principalmente para você que está nos acompanhando, como elas podem ser evitadas ou, acima de tudo, gerenciadas quando, infelizmente, as crises acontecem. Então, vou colocar primeiro na conversa, a gente vai circular aqui entre nós quatro. Vou começar primeiro com Patrícia Teixeira, a CEO da WePlan4. Né? Pelo nome da empresa, você já entende que é uma empresa que age, acima de tudo, na prevenção, no planejamento, na mitigação de riscos, acima de tudo. Patrícia é autora de livros, Patrícia é uma... Eu acho que, fazer um adendo, né? O bacana de poder ter um programa como o Bora é que a gente conversa com pessoas queridas. Elas não só são reconhecidas, mas elas são conhecidas também como pessoas do bem e pessoas queridas.
Patrícia, vamos lá, começando. Conta um pouquinho para a gente, primeiro, bem-vinda. Conta primeiro para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, né, sobre os livros que você já escreveu, né? Vamos começar por aí, a gente vai entabulando outras questões. Obrigada pelo convite, obrigada Isabela, obrigada Ana, é muito bom estar com vocês, dividir esse espaço com vocês. Eu falo que não somente eu coloco o meu pensamento, mas eu aprendo bastante, porque eu acredito que a vida é uma troca. Obrigada, Dario, pela oportunidade, né, desse bate-papo, e também para quem está nos ouvindo. Então, falando rapidamente da minha trajetória, tenho 26 anos já de profissão, ou seja, bastante tempo. Tenho a formação em jornalismo, comecei como fazendo jornalismo, como repórter, fui repórter de rua, trabalhei no Estadão, no Jornal da Tarde, fiz Veja, trabalhei muito nessa parte de redação e eu fui entrando para o mercado de comunicação corporativa. Fui fazer pós na SPM, infelizmente não fui aluna da Isabela, fui fazer pós na SPM, engatei no mestrado, onde que eu, assim, mergulhei em gestão de crise. E logo no mestrado, eu fui entendendo, né, foi um grande mergulho, que o mais importante era trabalhar no risco e não na crise. Então, porque nesse processo de investigação, você fala sempre, por que eu vou tratar a crise, né? Crise é tão tenso, né? Quem já viveu crise é tão tenso, é tão angustiante, né? Por que trabalhar na crise? Então, onde que eu fui estudar todo aí o processo de risco? E é isso que eu acredito, você não tem que trabalhar na crise, você tem que trabalhar no risco, que é toda essa parte de planejamento e prevenção. E aí, logo em seguida do mestrado, escrevi o livro Caiu na Rede Agora. No primeiro momento, na primeira edição, era Gestão e Gerenciamento de Crise nas Redes Sociais. Na segunda edição, depois eu até explico mais, eu falei somente sobre gestão de crise, porque justamente eu acredito no processo antes da crise. E aí, depois disso, eu fui tirar certificado internacional de gestão de risco, tirei o certificado de continuidade de negócio pelo DRI. Então, porque hoje o que é mais importante, mais uma vez repetindo e sendo repetitiva, sim, né, o que e que no final é o que cai tudo no risco reputacional, numa crise de imagem, a gente precisa, um risco não administrado, né, vai causar uma crise. E se você não cuidar dessa crise, se não estiver preparada, você vai ter uma crise reputacional. Então, passando a régua, você não preparado vai ter uma crise reputacional, tá? Eu falo bastante, então parando por aqui. Adorei eu passando a régua. Você mora em Londres hoje, né? Estou vendo papel de parede aí, típico de casas londrinas, né? Pois é, eu fiz uma transferência no ano passado. Então, a We Plan Before já estava dentro do seu planejamento de negócios em 2019, fazer esse processo de expansão. Com o Covid, vamos dizer, até é sensível dizer que foi a parte, vamos dizer assim, o trazer as pessoas para o home office, eu permiti fazer essa migração, porque hoje eu só estou numa outra localidade, mas eu trabalho totalmente conectada com o Brasil, e o melhor, estudando aqui em Londres, para trazer tendências para nós. No final, o que a gente faz, né? O que eu posso estudar mais e o que eu posso contribuir mais, né? E é essa, às vezes, vivendo aqui, eu tenho algumas angústias do que eu gostaria de fazer para o Brasil, né? Então, na semana passada, eu fiz um manifesto da gestão de crise, e eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer esses manifestos, a Ana está junto comigo, a Isabela está junto comigo, precisamos falar de riscos e precisamos falar de gestão de crise, mas com profissionalismo. O que me incomodou bastante na semana passada, tem muita gente falando que faz gestão de crise, né, como aventureiros, né, então a lista é imensa, como aventureiros, que enquanto existem técnicas, existem metodologias, existem estudos, existem profissionais, assim como eu, a Isabela, a Ana, que têm se mergulhado para trazer
o que é técnica em gestão de crise. Não é achismo, né? Não é achismo. Então, ver a realidade fora do Brasil para trazer para o Brasil é o melhor do cenário. É mesmo quando você sai da bolha, né? Você consegue visualizar melhor, né, de quando você está dentro da bolha, né? É mais ou menos nesse sentido, tá? Ou como dizia o Saramago, às vezes é preciso sair da ilha para enxergar a ilha, né? Exatamente, bela frase. E aí, Patrícia, só para fazer um elogio, né? Eu gosto muito da linearidade assim, no momento que você conta a sua trajetória, e você em algum momento, tempo e espaço, você entende, acho que no mestrado, que você entende que esse tópico, gestão de crise, é importante, você mergulha a fundo, né, obtendo certificações internacionais, procurando conhecimento internacional. Eu acho que isso é... E aí você que está me acompanhando, né, eu faço isso às vezes, só para cortar aqui um pouquinho, olha o que a Patrícia falou. Se você, por acaso, está nos acompanhando no YouTube ou está acompanhando só pelo áudio, volta 2 minutos atrás. Não é achismo. Acima de tudo, é uma oportunidade de fazer de uma única vez a coisa certa. Fazer a coisa com metodologia, com planejamento e fazer a coisa certa. A gente se surpreende, o manifesto delas, que eu já só vi depois de publicado, a gente se surpreende em empresas de primeiro tier do Brasil cometendo coisas que são inadmissíveis, que nenhuma pessoa que tenha procurado entender como fazer faria daquela forma, tá? Se você... Eu ia falar aqui, mas não vou falar o nome da empresa. Se você procure saber, você vai entender empresas que estão errando. Aí vamos botar na conversa a Isabela. Olá, Isabela. Beleza? Tudo bem? Olá, Dario, Patrícia, Ana, muito bom estar aqui com vocês, sempre aprendendo, né? Profissionais que sempre inspiram e acompanhando aí também as tendências, os conteúdos, sempre válido participar dessas iniciativas. Obrigada. E aí, Isabela, assim, eu conheço, mas queria que você compartilhasse com todo mundo da sua trajetória profissional, né? E principalmente como este tema, assim como fez a Patrícia, como este tema lhe chama a atenção, lhe salta aos olhos, uma boa definição em português. Assim como a Patrícia também tem uma formação em jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo e em história, também sou historiadora. Fiz as 2 graduações e logo emendei nas pós, né? Então, fiz uma pós em comunicação integrada na SPM, que hoje eu dou aula, e fiz também uma pós em comunicação estratégica no Infinet. E, assim como a Patrícia também, fui da área de conteúdo para o universo corporativo. E no mundo corporativo, trabalhei na Petrobras, trabalhei na Fresenius Medical Care, que é de saúde renal, trabalhei quase 8 anos na Fundação Oswaldo Cruz, onde eu fui coordenadora da área por 2 anos, né? Fui ali ajudando diretamente a diretoria, então lidei com muitas crises, não só lá, mas também na Petrobras, mas lá, especialmente, eu vi a importância de olhar os cenários, né? Então, várias coisas que às vezes a gente não tinha um conhecimento ainda, nem a ciência tinha, a Fiocruz tinha, a forma de estar presente era você falar que estava pesquisando, então também sempre estar atento ali ao desenvolvimento das metodologias e o avanço da ciência, né, que é um problema que a gente está enfrentando, sobretudo esse ano, né, com a queda da vacinação e todo esse movimento. E aí, falando nesse tema, sempre tive interesse por essa área de informação e mídias digitais, e no mestrado também eu aprofundei essa área de interface entre comunicação e gerenciamento quando eu fui estudar o monitoramento de boatos digitais. E a partir disso eu também tracei algumas metodologias, tenho feito também alguns cursos, né, e buscado aplicar isso na interface do planejamento da comunicação, a visão do contexto, né? Porque a gente fala hoje muito de vou planejar a comunicação e vou planejar o conteúdo que eu quero publicar, mas na pressa a gente não olha para contexto, né? Então, eu acho que antes de tudo pode estar muito planejado, mas sempre vai haver mudanças e a boa estratégia vai ser aquela que responde aos desafios. Então, a gente tem que analisar contexto e saber ler cenários. E tem técnicas para isso.
né? Então, eu acho que, além de todo o cuidado com as crises e essa visão preventiva, durante a gestão da comunicação, e aí falando mais da minha prática atual, gestão da comunicação integrada, né, olhando conteúdo, olhando contexto e olhando riscos, é sempre bom a gente buscar uma filosofia de sinergia, senão a gente vai usar o nome crise da maneira incorreta, ou vai usar a atividade de gerenciamento como uma prática digital, que não é uma prática legal, né, para o nosso mercado, que até empobrece o nosso mercado. Então, eu acho que o desafio da comunicação, além de riscos e crises, é também a gente trazer esse olhar para a reputação, todo o cuidado, né, com as práticas das empresas no mercado. E tem o capitalismo de stakeholders, né, tem todos esses temas aí que as empresas falam, mas ainda não agregaram isso à prática. Então, essa trajetória que eu fiz hoje me leva a ter essa visão de unir, né, essas pontas e tentar amarrar um projeto mais 360. Né? Então, é um pouco sobre isso. Isabela, e aí você me faz pensar, né, de novo conversando aqui com a câmera, né, pensando um pouquinho do que as nossas grandes especialistas estão dizendo, que o mundo é muito fluido, a comunicação tem que ser cada vez mais veloz e rápida, mas tem um princípio básico que ele não se altera, que é o entendimento do seu contexto, o entendimento do receptor, como o receptor vai encarar aquela mensagem. Eu vejo também, isso está dentro tem problemas operacionais, tem problemas de postura, ESG, tem problemas, às vezes, de ética, de transparência, mas também tem vários problemas relacionados à forma como as organizações realizam a sua comunicação. Na pressa, sem nenhum entendimento do contexto, sem se colocar no lugar do outro e procurar entender se aquela mensagem pode ser ofendido, de uma maneira entendida como uma ofensa. Seja um grupo que discute questão racial, questão de gênero, faixa etária, o ageísmo e por aí vai. Né? O princípio básico do entendimento do contexto, do zeitgeist da sociedade, ele não foi derrubado, assim como a lei da gravidade. Ele continua valendo, ele continua sendo necessário. Obrigado, Isabela. E aí vamos colocar agora na conversa Ana Flávia Bello, CEO da CoSafe Latam, já está ali sorrindo para a gente. Ana, eu vou te pedir, assim como eu pedi para a Patrícia e para a Isabela, para você se apresentar, falar um pouquinho, né, de como você evoluiu e assim a sua trajetória também é muito interessante, né? Até do desenvolvimento, quando a gente se conheceu, do seu app utilizado por uma gigante multinacional. Mas só fazer um preâmbulo antes, meninas, eu estava pensando aqui, né, no meu tempo, assim, eu trabalhei como executivo de marketing na Varig anos atrás, e depois na Vale do Rio Doce. Existia o marketing, existia a comunicação com comunidade, a comunicação interna, por aí vai, né? Como a Isabela sempre fala, a comunicação integrada. Mas existia um book chamado o Manual de Crises, seja porque um avião pode cair, seja porque uma operação com uma mineradora, desastres pode acontecer. Só que esse manual de crise ele era altamente apenas advindo de coisas operacionais. Se cair o avião, se o trator fizer isso, se fechar aquela estrada e não sei o quê. E hoje, de novo, a gente tem uma miríade, um fractal de possibilidades extras por conta de mídias sociais, postura ESG, transparência, crime financeiro, lava-jato, delação e por aí vai, que é impressionante como o tema ele só faz ganhar corpo. Mas fiz todo esse preâmbulo para chamar Ana Flávia Bello, CEO da CoSafe Latam. Olá, Ana, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira profissional. Eu que agradeço pelo convite, Dario, é uma satisfação estar aqui com você, com Isabela, com Patrícia, que já são amigas, a gente tem se relacionado muito aí no meio digital, trocado experiência, dividido até jobs com clientes ali em parceria, então isso tem sido muito gratificante porque a gente aprende todos os dias, é uma área nova, essa área de gestão de crises no mundo, ela é relativamente recente, então é um conhecimento que ele é construído a cada dia e como o Dario comentou, a gente vive hoje numa era digital em que tudo é diferente.
do que era 10 anos atrás, 15 anos atrás, e seguramente daqui 10 anos vai ser tudo diferente de novo, então está todo mundo aprendendo, não é? Mas falando sobre a minha carreira, diferente da Patrícia e da Isabela, eu sou publicitária por formação, então atuei ali por mais de 20 anos em empresas na área de comunicação de marketing. E lecionei por mais de 15 anos consecutivos disciplinas de comunicação, dentre elas comunicação corporativa, mas a minha atuação foi majoritariamente nas áreas de marketing, cuidando de propaganda, de publicidade, de eventos, promoções, enfim. E acabei por trabalhar numa indústria de bebidas, e nessa indústria de bebidas houve ali um remanejamento de funções e áreas, e eu acabei responsável pela área de comunicação corporativa, que também abraçava a gestão de crises, e liderei essa área durante alguns anos nessa indústria. Foi então que eu tive um contato maior, na prática, eu diria, com comunicação de crise, com gestão de crise, primeiro comunicação de crise e depois a gestão de crise de uma forma mais ampla. E fiquei apaixonada pela área, tive muita vontade de implementar ações dentro da organização para que houvesse o desenvolvimento dessa área lá dentro, porque a gente sabe que existem muitas barreiras dentro da própria organização em relação a quem cuida de crise, porque nunca é notícia boa, né, quando a gente para alguém do trabalho que está fazendo e fala, olha, temos aqui uma situação, um incidente, um evento crítico, ou uma situação já de crise realmente materializada, as pessoas nunca gostam, né? Sempre é, poxa vida, né? Vou ter que parar tudo para cuidar disso agora, nossa, sempre é uma coisa difícil. Então, foi um grande desafio e me gerou muito aprendizado né, porque era diferente do que a gente conhecia na teoria, até do que eu lecionava, com base em cases conhecidos do mercado. Na hora que você está dentro da organização, lidando com isso na prática, a gente vê que na prática a teoria é um pouco diferente, né? E me deu isso, essa experiência me deu bastante bagagem. Quando eu saí dessa organização, eles me contrataram como consultora para ajudá-los em treinamentos de gestão de crise, em validação de times, de comitês de crise dentro do Sistema Brasil. E foi então que eu abri minha empresa de consultoria. E o meu mestrado tinha sido sobre difusão de inovações. Então, a área de comunicação sempre caminhou muito em paralelo com a área de inovações ali na minha carreira. Eu trabalhei em telefonia celular, que era inovação todos os dias, é uma área que também me chamava muito a atenção. E unindo as duas coisas, comunicação, crise e inovações, tive a oportunidade, em 2018, de começar a desenvolver uma startup, né, vamos dizer assim, de gerenciamento de crise. E criei o Alerta de Crise, que era um aplicativo, principalmente para, no momento em que houvesse ali um incidente grave, um incidente crítico ou uma crise, as empresas pudessem ter uma facilidade ali de fazer a sua administração, a sua contenção dessa crise, agilizando comunicação, tudo de uma forma já digital, e não mais em planilhas Excel, não mais em papel, não apenas ali no telefone, no SMS, né, ou em grupos ali de WhatsApp, por exemplo, de aplicativos mensageiros que têm toda a sua vulnerabilidade. Posteriormente, fui convidada para, vamos dizer, me incorporar junto com o Alerta de Crise à CoSafe, e a CoSafe é uma startup que foi fundada na Suécia, mas tem a sua unidade Latinoamérica a partir do Brasil, e hoje eu lidero essa empresa aqui no Brasil para a América Latina, e a CoSafe hoje se posiciona no mercado como um hub de gestão de crises, porque a gente trabalha com muitos parceiros, para trabalhar, vamos dizer, todas as disciplinas que são ali tangentes à gestão de crise, como análise de riscos, atendimento de comitês de emergência, continuidade de negócio, enfim. Então, são muitos parceiros que hoje a CoSafe abraça em projetos, ou seja, né, nós, junto com esses parceiros, atendemos necessidades variadas dos clientes nessas áreas que são adjacentes à gestão de crise, e também oferecemos um serviço de ponta a ponta, que envolve pessoas, processos e tecnologia. Então, a gente ajuda as organizações a desenvolverem processos em gestão de crise, desde o desenvolvimento do manual, a organização de um comitê, até a parte da própria governança
da área de gestão de crises dentro da organização. A gente prepara pessoas com treinamentos, com exercícios simulados, enfim, mas a gente também tem a tecnologia amarrando tudo isso, de forma a fazer com que a organização tenha principalmente mais agilidade na resposta e de uma forma integrada, tudo com registro, com transparência, não é? Documentado. Então, hoje, o principal objetivo da CoSafe é dar esse apoio para as organizações de uma forma completa, seja com equipe própria, seja por meio de parceiros, como a própria Patrícia, que está aqui, não é? A própria Isabela, que também já foi nossa parceira no Alerta de Crise, e com o Dario Menezes também, porque não é, Dario? Eventualmente, a gente se apoia aí dentro de alguma necessidade específica, e eu acho que isso é muito rico, porque ninguém consegue ir longe sozinho, né? A gente vai longe quando a gente tem a ajuda de parceiros, de pessoas sérias que trabalham ali com os mesmos valores e em sintonia. Então, hoje estamos com a CoSafe e acho que, assim, em resumo, a trajetória que culminou aí na gestão de crise foi essa. E aí, fazendo um comentário, primeiro, desculpa ter omitido, na verdade não omiti, eu esqueci da sua experiência como professora, né? Então, na verdade, estamos com 3 professoras aqui, não só me redimindo, sorry, estão 3 professoras. Conheci e me impactei muito quando soube, né, e depois você me apresentou o Alerta de Crise, e fiquei muito feliz, a Isabela partilhou disso na época. Fiquei muito feliz quando você foi escalada para gerenciar a CoSafe, o famoso tem tudo a ver. Tá? Bom, vamos lá então agora. Eu queria só mudar aqui um pouquinho. Patrícia, estou só mudando aqui um pouquinho do que a gente conversou. Patrícia, vamos começar a colocar alguns pingos nos is, se você lembra dessa expressão, tipicamente abaixo da linha do Equador. Conceitua para a gente, para quem está nos assistindo, crise, gestão de crise e risco. Porque vem tudo junto e misturado. Boa pergunta, faz muito sentido você começar o papo, né, depois das apresentações com essa pergunta. Eu sempre coloco que crise é um fato, se crise é um acontecimento, tá? Crise é um momento que cria uma ruptura do seu dia a dia, dos negócios, rompe a normalidade, é algo que foge da normalidade, tá? Então, e pode, assim, dependendo da crise, ela já entra de logo de cara, impactando o clima organizacional, o balanço financeiro, a produção, o relacionamento com os diferentes públicos, então já cria um grande impacto, tá? O risco, tá? Antes de se tornar uma crise, tá? Crise é um acontecimento, tá? Ela tá, é algo que aconteceu, vamos tem vida própria. O botão, tem vida própria, né? Apertei o botão, nós temos que fazer os acionamentos devidos, né? Antes de ser uma crise, ele é um risco, então, esse aqui eu consigo cuidar, ele é um risco. Depois que é importante, depois que aconteceu, é uma crise, ponto. É a hora que eu apertei o botão. Antes disso, é um risco, tá? Que ele pode aí, como assim, ter diferentes naturezas. Pode ser um risco reputacional, pode ser um risco tecnológico, um risco de logística, um risco financeiro, aí a gente pode risco ético, ambiental, e aí a gente pode categorizar os riscos. Mas ele é um risco. E aonde que, a partir do momento que eu conheço os meus riscos, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma avaliação, para partir para o tratamento, né, trazendo um pouquinho para ISO 31000, para fazer o tratamento. Preciso tratar esse risco para que ele não se torne algo maior. Então, só uma definição aí bem rápida, tá? Que é o que eu falo sempre falo isso para os meus alunos. E aí o que eu falo, o que é melhor? Pensar numa crise ou pensar num risco? O que é mais estratégico? E você que está nos acompanhando, né, essa definição que a Patrícia nos trouxe, trazendo para a nossa vida. Por exemplo, eu tenho um carro e um risco é eu não trocar o pneu ou não renovar o seguro no tempo devido. É um risco, ele é possível de eu mitigar esse risco,
eu atuar de alguma forma para reduzir o seu impacto, ou para eliminar o seu impacto, ou para transferir o impacto. Eu quero que agora essa parte da produção venha a ser feita por alguém que tem capacidade melhor do que a minha empresa, por exemplo. Eu posso, de alguma maneira, transferir, né, passando para alguém que execute alguma daquelas partes melhores. E se eu saio com esse carro sem seguro e com pneu careca, isso pode, em algum momento, gerar o quantum da crise, e eu estou ali com o carro quebrado e sem seguro, por exemplo. E é muito interessante, não é interessante, né? É uma constatação de que a maioria das empresas, aí eu estou falando da minha experiência, não profissionaliza, não faz da forma correta essa gestão dos riscos. Ou porque não dá glamour, aí de novo estou falando por mim, não pelos especialistas, porque tem outras prioridades e sempre vai viver nas outras prioridades, acaba postergando uma atitude correta de prevenção. E aí leva, como a Patrícia falou, para um risco reputacional, que pode ser a perda do valor de mercado, pode ser a perda de negócio, de potenciais projetos, acima de tudo. Ana, continuando nesse pensamento, você falou, né? Então, a gente trabalha no sentido de integrar pessoas, processos e tecnologias. Vamos pegar só essa primeira partezinha, pessoas. É fácil fazer esse processo de conscientização de que a minha atividade também inclui mitigar riscos. Porque eu preciso, sou um padeiro, eu preciso fazer pão. Eu tenho que fazer pão. Mas eu esqueço que eu tenho que mitigar riscos do meu processo. Parece que isso é algo mais que eu tenho que fazer. A nossa cultura me leva a crer, e aí você que está na linha de frente me corrija se eu estiver errado, me leva a crer que pessoas pensam que isso é algo mais, quando na realidade é fazer certo da primeira vez. Eu queria fazer um comentário, fazendo um paralelo, assim como a Patrícia, eu sou mãe de criança pequena também, e a Disney lançou um filme recentemente chamado Encanto. Esse filme tem um personagem que é o Bruno, e em determinado momento a família fala assim, não falamos do Bruno. E aí você entende por que ninguém quer falar do Bruno. E a gente começa a descobrir ao longo do filme que é porque o Bruno, ele era ligado em riscos. E ele previa o que ia acontecer. Então, quando começava a formar ali uma nuvem no céu, o Bruno falava, gente, vai chover. Aí o pessoal falava, não vai chover, não vai chover. E aí chovia. E aí o que era? Culpa do Bruno. O Bruno fez chover. A culpa era sempre do Bruno. Então, quando o Bruno dizia, olha... O mensageiro, né? Acho que não vai dar certo, o seu peixinho vai morrer, né? Porque ele não está bem. E o peixinho morria, a culpa era do Bruno. Era exatamente, a culpa era do mensageiro, né? E a gente vê muito isso no Brasil, um negacionismo em relação a riscos, como se as pessoas que alertassem quanto ao risco fossem pessoas pessimistas e que estão torcendo para as coisas não darem certo. Então, muitas vezes, eu vou dizer assim, não eu como figura Ana Flávia, mas o gestor de risco entra numa sala, o pessoal está batendo na mesa, na madeira lá, né? Não, peraí, né? Lá vem ele aqui, lá vem ela, né? É o Bruno chegando na sala, né? Você está trazendo mau agouro, né? Não vamos falar sobre isso, porque senão vai atrair, né? E a gente vê uma cultura no Brasil muito ligada ao improviso, ao emergencial. Eu não vou investir antes, porque como o dinheiro é escasso, eu vou deixar para a coisa acontecer, e aí se acontecer, eu me viro, né? E eu me viro é realmente o improviso, não é um trabalho assertivo, no sentido de, aconteceu uma crise que não tinha sido prevista, vamos chamar uma consultoria especializada para me dar apoio. Não, é a pessoa tentando se virar e, às vezes, partindo para ações e comunicações que escalam uma crise, que, ao contrário de conter a crise, elas pioram a crise, porque justamente, eu quero economizar, não vou contratar uma empresa especializada, vou pagar aqui o meu vamos dizer, a meu analista de marketing para fazer isso, ou o meu assessor de imprensa para fazer isso, que não necessariamente é especialista nisso, não é? Então, a gente vê muitas organizações, eu vou dizer empresas do pequeno ao grande porte, que quando tem uma situação de crise, aí falando já da crise em si, chama quem? O assessor de imprensa e o advogado para resolver.
Não pense que existem consultores, não é? Mas lá atrás, ele podia ter feito algo. É como a Patrícia falou, quando ainda é um risco e não foi materializado numa situação de crise, você tem formas de mitigar esse risco muito mais, vamos dizer, entre aspas, baratas, né, com menos custo, e eu não estou falando só de custo financeiro, eu estou falando de custo que ali na frente podem ser custos de vidas humanas, podem ser custos de destruição de meio ambiente que são completamente irreversíveis, não é uma questão só financeira, que a empresa vai falar, eu faço um seguro, e aí se eu tiver uma crise lá na frente, o seguro vai me cobrir, volta o dinheiro, beleza, né? Repouso o bolso ali com esse seguro, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de perdas humanas, a gente está falando de degradação do meio ambiente de uma forma irreversível. Então, de fato, não é fácil, porque é uma mudança de mentalidade, né? Alguém estava comentando comigo esses dias, não sei até se não foi a Patrícia, não é uma questão de mudança de mindset só, é uma questão de mudança de comportamento, não é só de, né? Eu penso que eu tenho que fazer isso, mas é como é que eu ajo na prática, porque uma coisa é que eu falar, não, eu super valorizo a área de riscos, né? Mas quando você está investindo, a gente viu grandes organizações, como o Dario comentou, que seguramente tinham análises de riscos, mas não investiram nos seus planos de mitigação. Acharam, por algum motivo, que valeria a pena esperar, por conta de outras prioridades, ou que aquele risco não era tão alto, não é? Ou que o impacto poderia ser administrado de uma forma mais branda do que foi efetivamente, e a gente viu grandes erros nessa área, grandes erros, com perdas realmente irreversíveis. Então, eu diria que não é um processo fácil. No mundo todo, existe, felizmente, uma evolução para esse raciocínio da cultura da gestão de crise, da cultura da gestão do risco e da continuidade de negócio. Então, eu sou muito otimista de achar que a gente está num caminho positivo, mas não é, infelizmente, de uma hora para outra. Eu sempre falo, né, que em qualquer coisa na vida a gente aprende por amor ou pela dor. O brasileiro, na sua maioria, aprende gestão de crise pela dor, e não pelo amor. Não é? Essa seria a minha mensagem até agora, para deixar as minhas amigas falarem também um pouquinho. Pelo amor ou pela dor. Não, acho que está absolutamente certo. E me surpreende, de novo, né, como é que algumas grandes empresas, ou várias grandes empresas, capotam em coisas que seriam absolutamente... se pegasse o livro da Patrícia ali, deve estar no primeiro capítulo, assim, né? Como não fazer errado. Eu só precisava ter lido, só folheado o primeiro capítulo, eu já não tinha errado. Isabela, além de te perguntar se você tem algo a acrescentar do que a gente conversou, queria que você também puxasse um pouco até para a questão desse veio do mundo digital, né? Que eu acho que ele é um caldeirão para o bem ou para o mal, de oportunidades, mas também de erros crassos, né, de posicionamento, de comunicação e relacionamento. O que você tem a nos Eu acho que, pegando carona aí no que a Ana Flávia falou também, essa mudança de mentalidade, a mesma coisa acontece com dados, né? Então, a minha empresa agora é orientada para dados, né? E aí a empresa não tem nada estruturado, né? Não, eu só contratei ali um software e gera um relatório, não é isso. Né? Então, assim, a mesma coisa com riscos, né? Não é só também ali achar que, olha, criei uma área e vai fazer isso, né? A gente tem que estruturar realmente, tem que ter uma tecnologia que vai potencializar esse trabalho de riscos. Hoje, no cenário que a gente tem, né, como eu achei perfeita a colocação da Ana Flávia, não é só ter um time qualificado, porque tudo muda muito e tem que ter muita agilidade. Então, a gente também precisa da tecnologia, do CoSafe, tecnologias parceiras para agregar ao serviço, né, a esse trabalho que é um desafio. E quando a gente vem para o universo digital, ocorre a mesma banalização, né? Muita gente ainda pensa que um gerenciamento é emitir um comunicado e aí replica. A gente vê grandes marcas fazendo isso, eu até usei esse exemplo numa aula. Uma grande marca publica o mesmo conteúdo que saiu num publi editorial, né, que é aquele formato bem clássico de uma nota que ia para a imprensa, num espaço pago, em um veículo impresso, é algo, né, mais tradicional da mídia impressa. Muitas empresas pegam esse print que saiu no jornal impresso, replicam no LinkedIn, no Instagram, um texto que você tem que descer 10 centímetros na barra de rolagem. E aí acham que isso é gerenciar uma crise.
ainda acham que informar é você se posicionar diante de um cenário que é marcado por uma disputa de narrativas, né? Também a gente acompanha aí até uma colega de Portugal, que é a Elza Lemos, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a guerra de informação. A gente agora, nesse cenário que a gente vai enfrentar aí no Brasil, nos próximos meses, a gente já está, mas vai se potencializar essa questão do conflito de narrativas. Então, eu acho que trazer essa visão integrada de pessoas, tecnologias com processos para as equipes trabalharem vai ser um grande diferencial, senão as empresas vão continuar colocando um comunicado como a solução. Não é uma solução, a gente sabe que crise não tem solução simples, né? Mas vendo um informe para a imprensa que o assessor escreveu lá e saiu como uma forma de gerenciamento, e a gente sabe que é tão complexo que não é só um informe que vai dar conta da situação, né? Esse mundo bunny que a gente vive não é um simples texto que vai fazer com que mudem as percepções. Então, tem que ter um trabalho de sinergia que um mero texto não resolve. E aí a empresa precisa trabalhar, qualificar os times, preparar o porta-voz, trabalhar a cultura, né? Começar a mudar de fato a mentalidade, porque, eu sou ágil. Mas e aí, durante esse processo, leva 15 dias para se posicionar diante de um fato. Não, mas eu sou ágil. Eu uso Scrum, eu uso post-it na parede. Né? Então, a gente está vendo muito isso, as empresas dizerem que fazem, sou data-driven, eu sou ágil, mas aí na hora de juntar tudo isso, fazem um post na pressa, sem olhar contexto e sem envolver um profissional especializado, né? Sem um profissional especializado estar com um olhar de comunicação ali. Então, não é só o compliance ou só o jurídico, né? Tem que haver esse trabalho multidisciplinar, né, na equipe de riscos e crises. Senão, vai ter nota saindo que foi escrita só pelo jurídico, vai ter nota que saiu com o assessor sem o olhar do jurídico. Então, é uma disciplina de interface. Então, assim, eu tenho estudado muito essa questão, né, do posicionamento da comunicação dentro da organização. E me assusta muito quando alguns profissionais dizem que isso seria resolvido por um RP, ou isso é caso de um gestor de crise. Porque, claro, o gestor de crise é essencial, mas a questão vai muito além. Né? Para a gente conseguir trabalhar, tem que envolver as outras áreas. A crise não é a imprensa é culpada pela crise, ou o jornal que me provocou a crise. Mas espera aí, isso saiu no jornal por quê? Né? Em que contexto isso saiu? Qual foi o gatilho que levou esse posicionamento do porta-voz a falar alguma frase homofóbica? Né? A questão não é a comunicação é o meio, o jornal é o meio. Mas eu ainda escuto muitos comunicadores tomando para si como se crise fosse algo que só a comunicação resolve, que eu chamo da síndrome do comunicador herói. Então, assim, não dialoga com compliance, não dialoga com toda a área de controles internos, e aí a gente vê algumas pessoas achando que fazer post, comprar seguidor, que isso é gerenciamento de crise. No Brasil, tem gente que acha que isso é gerenciar crise, comprar curtida, usar mecanismos de SEO para fazer uma palavra aparecer em primeiro e descer as palavras-chave negativas, e não é isso. Né? Então, eu acho que tem que ter, além de uma postura profissional diferente, eu acho que sim, tem que ter mais pessoas olhando para isso com outros olhares, porque não é só uma questão de comunicação que um texto feito de qualquer jeito ou um post que você copia vai resolver. Então, eu acho que daí a importância dessa visão 360, né? E multidisciplinar. Então, tecnologias, pessoas, acho que isso é fundamental. E eu, pegando o que você falou, eu acho todos nós aqui, né, temos como dever de ofício observar as crises, aprender com as crises e principalmente com as novas formas como elas se apresentam. E fico tão contente nos poucos casos que a gente vê que uma empresa conduziu de uma forma adequada, porque isso demonstra um grau de maturidade da organização. Sobre o tema, e não de uma forma apressada, querendo resolver, ou como você falou, comprar curtidas, seguidores, perfis falsos, etc. e tal. Pessoal, agora a gente vai para um ping-pong, a gente vai começar e vou fazer uma pergunta para cada um, especificamente, uma questão de tempo, tá? Eu vou voltar com a Isabela. Isabela, ok, vamos supor que a minha empresa, eu fiz lá a minha lista de riscos, como a Patrícia disse,
Riscos ambientais, trabalhistas, financeiros, de governança, operacionais e por aí vai, de logística, e cheguei em 45 riscos. Conta aqui para a gente, para quem está nos acompanhando, como é que eu faço depois para fazer um mecanismo de priorização? Porque se eu já consegui fazer essa primeira parte, já sou um vencedor, né? Contra tudo e contra todos, eu consegui listar os meus riscos e botei ali no Excel ou no papel, no que seja, 45 riscos. De uma forma assim, simples, né, para o nosso pessoal, como é que eu priorizo? Que variável eu devo utilizar? Existem diversas formas, né? Existem metodologias internacionais também para mensurar gravidade, impacto. Para análises financeiras tem a matriz de Monte Carlo, mas a empresa também precisa ter um profissional especializado, porque senão ela vai cair no achismo. Eu acho que isso é grave. Então, primeiro, você tem que definir, né? Depois você vai priorizar e aí você vai ver se é grave, gravíssimo, urgente, porque às vezes você pode ter um evento que ele é raro, né? O data center pegar fogo. É muito raro que o data center de uma grande empresa pegue fogo, mas mesmo sendo um evento raro, ele pode ser gravíssimo, né? Então a gente também não deve fazer somente uma leitura olhando o histórico de crises anteriores. A gente também deve considerar o que isso vai trazer de impacto não só para a organização, né? E aí vai, claro, trazer, né, possíveis danos para a sua continuidade de negócio, mas também, assim, o quanto isso requer um posicionamento rápido. Pode ser algo raro, mas que vai trazer um grande impacto. Ou pode ser algo frequente, que às vezes ficou ali rapidamente controlável e só a equipe soube, né? Então, assim, com essa questão da escala de priorização, a gente deve ter muito cuidado, assim como métricas, né, para a gente não se iludir. Ah, não, isso aqui é um tema que é super comentado, mas ninguém sabe. Mas naquele contexto, naquela rede social, por causa da presença de um influenciador, isso pode viralizar muito mais rápido, né? Então, eu acho que cabe aí ponderar esse meio termo também. Os números, o histórico, né? O histórico de reclamações que você recebeu sobre aquele produto. É um produto que já passou por 30 recalls. Isso já indica que é um tema mais urgente do que um produto que nunca teve falha. Mas, às vezes, a presença de um influenciador digital pode fazer com que essa regra se quebre. Então, assim, no universo digital, a gente sempre tem que ponderar, né, a ocorrência de determinado evento, porque uma variável pode mudar o curso da história, né? Pode ser uma notinha pequena, mas que saiu na coluna de um mega especialista, e aí, se você for pensar com a cabeça do assessor de imprensa, mas é uma notinha pequena, mas qual é o impacto que isso tem? Então, a gente sempre vai olhar para essas duas variáveis. Se isso acontece, então, qual é o impacto que isso vai ter para a organização? E a ideia de impacto também não é mais aquela ideia do impacto financeiro, né? Existem também outros impactos para a marca. Pode ser que agora, mas eu estou envolvida nesse escândalo, mas não mudou em nada para os meus acionistas, mas e o posicionamento da empresa na sociedade, né? Uma hora a conta chega. Então, eu acho que a gente deve sim priorizar, mas ainda assim, nessa priorização, considerar o contexto. Porque no digital não tem muito essa fórmula pronta, né? Então, assim, vamos falar da matriz Gucci, que é algo bem clássico: gravidade, urgência e tendência. Você pode ter algo que está lá no topo, mas a presença de um influenciador ou alguém que acelerou essa cascata de viralização pode mudar a gravidade de um tema, né? Então, existem matrizes, existe a matriz Gucci, existem outras ferramentas de priorização, mas o importante também é ler essas matrizes, estabelecer os critérios, pensar nas respostas, mas também contexto, porque não tem uma fórmula pronta. Então, algo raríssimo pode provocar um dano irreversível, né? E algo que se repete muito pode ser que sua equipe gerencie e nem vá para a imprensa e nem vá, né, para uma coluna. Então, eu acho que tem que ter uma análise tanto quantitativa quanto uma análise qualitativa, algo mais contextual. Eu não sei assim, se pude contribuir, mas é o que eu tento fazer no cenário digital. Porque sempre tem alguém que pergunta assim, mas professora, qual é o número de curtidas a partir da qual eu sei que isso virou uma crise? E aí eu sempre falo isso, olha, primeiro você precisa entender a dinâmica dessa rede social e a dinâmica da sua página, porque para minha empresa que é pequena, né, eu já sei que a média, né, eu já sei ali os meus KPIs, a média de comentários é tal, a média de compartilhamentos é tal, e que se num período muito curto de tempo, envolvendo um tema sensível,
com algum aluno que é um influenciador, isso explode, pode ser 3 curtidas, mas isso já levou a acionar o botão vermelho. Agora, para uma empresa de delivery gigantesca, né? Então, assim, qual é o botão que me leva a acionar? Qual é a escala? As empresas também têm que ter o seu parâmetro. Eu preciso estudar a dinâmica daquela rede, a performance daquele conteúdo, porque é difícil estabelecer esse limiar sem estudar o negócio a fundo. E a gente quer muito fórmulas prontas, né? Então, assim, qual é o mínimo de curtidas que eu preciso saber que é crise? Qual o engajamento mínimo para não ter crise? A gente sempre quer fórmulas prontas, né? Então, é o olhar mesmo consultivo. Claro que as ferramentas vão potencializar, mas tem que ter esse olhar. Eu acho que é o tema do livro da Patrícia, né? Quando cai na rede, o que a gente faz? E ao longo do livro ela fala bastante sobre isso, né? O contexto. Então, assim, fórmula pronta é praticamente impossível, mas a gente tem os mecanismos. E a gente adora uma fórmula pronta, porque é como se o xarope que eu tomo e o xarope vai resolver todo mundo. tudo, mas eu não quero entender por que eu estava com aquela tosse, só quero passar a tosse, né? Se ela voltar daqui a uma semana, acontece de novo. E aí eu queria fazer uma pergunta combinada, tanto para a Patrícia como para a Ana. E aí talvez seja 2 em uma, mas de novo eu queria ouvir as respostas das duas. A Isabela, estou olhando aqui para baixo com a minha cola, né? A Isabela falou muito sobre a questão de tem uma crise, bota numa salinha um jornalista e um jurídico, e isso resolve, né? Então eu queria puxar das duas, a experiência das duas ao contrário. O que é uma formação correta de um comitê multifuncional? A quem ele deve se reportar, né? Se reporta ao presidente, se reporta a um diretor operacional, não sei, queria escutar sobre isso, sobre essas duas, e depois eu acho que a gente evolui nisso. Então, assim, o que é uma formação correta de um comitê multifuncional? Precisa ter uma pessoa de finanças também para sensibilizar e alocar recursos, uma pessoa de meio ambiente, não sei, queria escutar vocês dois. E a quem esse comitê se reporta? É a um diretor ou ele se reporta direto ao CEO ou ao conselho? O que é vamos dizer, uma recomendação estratégica? Inicio, Ana? Tá. Eu tenho trabalhado com diferentes tipos de comitê dependendo da organização, tá? Todo dia tem problema para resolver, todo dia tem urgência, todo dia, né? Enquanto a gente está aqui gravando, tem problemas acontecendo. Não sei, desculpa, eu estou rindo aqui, não sei porquê, mas essa frase me soa tão familiar. Pois é, todo dia tem problema, né? Mas é exatamente, a gente tem que entender dentro da organização o que é um problema, o que é uma emergência e o que é uma crise. Muitas vezes eu não posso acionar o meu comitê toda hora. Já pensou eu ligando para a Isabela, para a Ana, para o Dario toda hora? Olha, aconteceu isso. É falta de organização. Falta de organização na organização, né? Então, você tem que saber qual é o momento certo de você acionar o seu comitê. Então, a gente tem que entender quais são as crises da área, podemos chamar assim, as emergências da área, e emergência pode se escalonar para uma crise. Ganhando uma grande proporção, eu vou para um comitê maior, tá? Aí sim, nós vamos ter nesse comitê o jurídico, o RH, o presidente, o vice-presidente, vai depender de organização para organização. Se é uma universidade, tem o diretor acadêmico, se é um hospital, tem o diretor médico, então vai depender a comunicação, o marketing. Eu adoro uma frase da Isabela, quando ela fala assim, olha, não, você sabe essa frase, a gente tem que parar que comunicação são os heróis. Adoro essa frase, né? O comunicação acha que bate no peito e fala assim, deixa que eu resolvo, deixa comer, a bola é minha, né? Bola, deixa que eu resolvo. E não é. Gestão de crise, organizado, profissional, ele é um trabalho multidisciplinar. Isso é o adequado. Tem coisas que a comunicação ela não resolve, porque não é a alçada dela. Se é um problema de logística, não é de comunicação, é de logística, né? E o que a comunicação vai fazer são o que está sendo tratado na logística. Tá? Então, eu concordo com a Isabela, um abraço, Isabela, né? Concordo com a Isabela. Vamos parar com essa história que
que a comunicação resolve tudo. Então, eu sou da área de comunicação, mas eu já saí dessa caixinha faz tempo, né? O trabalho é multidisciplinar. E complementando, daria para passar a bola para a Ana, a minha sugestão é que o presidente, esse comitê esteja ligado com o presidente. Eu já vi organizações, que é muito interessante também isso, vai depender de organização para organização, tá? Que existe um comitê executivo com todas essas áreas, aí uma pessoa vai até o diretor, o presidente e o vice-presidente, né, para a tomada de decisão final. Mas vai depender de organização para organização, porque não existe fórmula pronta, depende da organização. Porque às vezes numa tomada de decisão, às vezes a pessoa a área fica inibida com a figura do presidente, o que complica numa tomada de decisão. Então, eu acho, dependendo da empresa, eu acho interessante, vamos fazer assim, ó, nós somos aqui um time, vamos tomar as decisões, as ações e respostas, o que está sendo feito, valida com o presidente. Agora, tem empresa que fala assim, não, o presidente já vai estar em todos os momentos, nós somos aqui, estamos no mesmo barco, estamos no mesmo nível, e nós estamos trabalhando para a melhor solução. Aí vai depender de organização para organização, né? Não existe fórmula pronta, não consigo dar a receita do bolo. E assim, não sei se você tem alguma experiência de que esse comitê responda para o conselho. Eu falando isso porque, olhando sob o olhar da governança corporativa, é o conselho que pensa na perenidade, na criação de valor de longo prazo, que tem que ditar qual é o apetite do risco, né? Não só o apetite do risco financeiro, eu quero correr esse risco ou não, mas mitigar outros riscos. Não sei se você tem alguma experiência de que comitês, que alguma empresa que você operou, que, na realidade, ele falava direto com o conselho, que seria uma outra instância. Eu vejo, para o momento de crise, escalar direto o conselho, eu vejo que, estou falando em crise, tá? No momento de crise, tá? Você está falando de crise ou de risco? Risco, desculpa, não foi claro. Tá bom. De risco, pode sim escalar direto com o conselho. Essas tratativas vai depender da política da organização. Como que vai decidir isso? A Patrícia é a política da organização, tá? Então, isso aqui é um tema sensível, isso aqui vai ter uma reunião de conselho para tratativa, tá? Aí vai depender da organização. Sim, já vivi isso, tá? Agora, no momento de crise, eu não sei se essa é a melhor dinâmica. Vai depender da organização e da dinâmica desse conselho, tá? Entendi. Ana, e aí a mesma pergunta. Primeira questão da constituição, né, dos comitês, a quem ele se deve se reportar. Isso. E até mesmo, só para botar um caldo novo na conversa com você, como a tecnologia pode nos, não digo reduzir, mas acelerar a tomada de decisão. Né? Talvez eu possa acelerar a tomada de decisão. Eu queria que, não só as duas perguntas, mas tentar explorar também por esse lado. Tá. Eu queria reforçar o que a Patrícia comentou, né? A nossa recomendação sempre é que esse comitê ele precisa variar conforme o core da organização, conforme o tipo de risco que essa organização tem. Então, dando um exemplo, como eu trabalhei em indústria de bebidas, um dos maiores riscos lá era a questão de segurança alimentar, não é? Então, fazia parte do que a gente chama de núcleo duro do comitê, né? Aquelas cadeiras fixas do comitê, a pessoa de qualidade. Se você, porque está relacionada com qualidade de produto. Agora, se você pega, por exemplo, um shopping center, provavelmente vai ter alguém de segurança patrimonial muito fortemente conectado a esse comitê. Então, a depender da organização, ele vai ser composto por cadeiras diferentes. Agora, existem algumas áreas que eu vejo que deveriam sempre compor o comitê, como o jurídico, como a comunicação, como recursos humanos, não é? Porque são áreas que sempre acabam sendo afetadas e envolvidas no gerenciamento de uma crise, não é? Que aconteceu. Em relação ao reporte para a liderança, eu costumo recomendar que o líder do comitê seja sempre alguém de alta liderança com poder na caneta. Então, não necessariamente é o presidente, é o primeiro homem, mas necessariamente
tem que ser alguém empoderado para tomar uma decisão muito estratégica para a organização. Às vezes, não é interessante, vamos dizer, que o presidente seja o líder do comitê, porque a gente tem que lembrar, como até a Patrícia comentou, que uma crise, ela pressupõe a ruptura da normalidade dos negócios. Então, vamos supor que a gente está falando da queda de uma aeronave, não é? Que é uma crise gravíssima, é a pior crise que uma companhia aérea pela qual uma companhia aérea pode passar, é a queda de uma aeronave por motivos óbvios. E a gente tem que pensar que, quando acontece isso, tem toda uma mudança logística dos voos para aquele aeroporto, né? Toda a parte da malha aérea, da escala, muda, não é? E outros passageiros, em outros voos, precisam continuar voando, porque senão cria-se ali um caos na malha aérea de um país todo, quiçá até internacionalmente. Então, existe um grupo de pessoas que precisa estar totalmente dedicado à resolução daquela crise, existe um grupo de pessoas que precisa estar totalmente dedicado para que as operações continuem funcionando, para que aquela crise não impacte mais ainda na própria continuidade do negócio, vamos dizer, imediata ali, que é a continuidade das operações. Então, muitas vezes, escala-se um outro líder, alguém de alta liderança também, para gerenciar a crise, enquanto o primeiro homem, o presidente da empresa, está tocando vamos dizer, a continuidade do negócio, da operação. No entanto, a depender da crise, como, por exemplo, nesse caso de uma queda de aeronave, num caso de um rompimento de uma barragem que afeta perdas humanas, há de se esperar que seja o primeiro homem, o presidente da organização, que esteja à frente dessa crise, até por uma questão de respeito em relação às vítimas, em relação aos familiares das vítimas. Então, assim, mandar um preposto ali não é positivo em termos de imagem para a organização. Então, tudo vai depender do tipo de organização, como ela está organizada ali, e também o tipo de situação de crise, porque mesmo sendo uma outra figura, o líder do comitê, esse primeiro homem precisaria estar aqui muito presente, como uma figura até em respeito àquelas pessoas que são os parentes e amigos de pessoas que perderam a vida. No entanto, eu gostaria de comentar também que existem organizações diferentes das organizações privadas, que são organizações mistas, ou que, por exemplo, eu trabalhei com crises no sistema prisional. Então, no sistema prisional, a organização para a qual eu trabalhava, ela era uma organização privada, mas, obviamente, a segurança de um presídio, ela está conectada à segurança pública, não é? Aos órgãos estaduais e federais que são do governo. Então, numa situação de crise dentro de um presídio, a administração privada, ela tem a sua limitação. E, em algum momento, o líder da crise não vai ser a pessoa da administração privada, mas vai ser o coronel, enfim, né, a pessoa da polícia militar ou Nossa, que interessante. Do órgão do governo específico para lidar com aquela crise. E existem aspectos até escritos em manual de crise, por exemplo, que quando alguém da escala militar, porque em muitas organizações existe a hierarquia militar ali para resolver a crise. Por exemplo, indústrias nucleares, não é? É uma organização militar, os presídios são organizações militares. Então, existe até em manual de crise, por exemplo, processos que falam, vamos supor que o líder da crise vai para dentro do presídio para fazer a contenção da crise. E ele é um militar, ele é alguém do governo. E esse líder da crise, ele acaba sendo, não é um sequestro, como é que chama? Ali tomado como refém, tá? E ele era o líder da crise. Ele era a pessoa que estava ali para tomar a decisão. Existe no manual lá, militar de gerenciamento de crises prisionais algo que diz o seguinte: se o líder da crise foi tomado como refém, ele perde a sua capacidade de tomar decisões racionais, porque ele está sob ameaça pessoal. Então, ele automaticamente deixa de ser o líder da crise, se ele é tomado como refém, né? E aí já tem que ter, obviamente, um backup, né, para ali tomar a decisão em nome dele. Então, cada organização tem as suas características, a sua forma de conduzir, por isso que é sempre importante a gente ter
o pensamento da gestão de crise, né? É uma cultura, é um pensamento, mas na hora de você aplicar para a organização, cada organização vai ser diferente, porque você tem que avaliar a estrutura de cada organização, a estrutura de cada negócio, como é que funciona o reporte, como é o negócio do dia a dia, enfim, são muitas variáveis para a gente poder dizer o comitê de crise deveria ser desta maneira. Nossa, desculpa, a sua explicação agora me abriu 400 pop-ups aqui do presídio, de não sei o que, foi impressionante. E quando também, complementando a Ana, quando também envolve, por exemplo, uma crise de catástrofe natural, pode ser a crise da empresa. Quem assume não é o líder da empresa, vai para outras esferas. Defesa civil, polícia militar, exatamente. Existem, e o que é muito importante, até nisso o risco precisa ser mapeado, a crise considerada, e precisa envolver as agências externas, tá? Para fazer essa organização. Exatamente, e é o grande desafio, porque pensem, você está lá, tem toda uma estrutura da própria organização privada, tem uma estrutura de defesa civil, tem uma estrutura de bombeiros, tem uma estrutura de polícia ali, enfim, né, tem os políticos, né, que são ali da gestão municipal, da gestão estadual, da própria gestão federal, muitas vezes que estão envolvidos, ou seja, é um jogo de muitos atores e há interligação, existem egos envolvidos, não é? Então, além de você ter processos de gestão diferentes, existe toda uma questão, às vezes até política, de um órgão querer aparecer mais do que o outro, tomar a frente enquanto não deveria, ou seja, é um tema altamente complexo. E aí, quando o Dario me pergunta sobre a questão da tecnologia, a tecnologia, ela permite uma integração maior. E no momento que ela permite uma integração de todos esses agentes, de certa forma, você consegue, primeiro, ter uma visão estratégica de tudo que está acontecendo muito mais facilmente, e à medida que você sabe o que está acontecendo, você não perde essa energia de ficar tendo que liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Quem já fez? 2 caras fizeram a mesma coisa, um cara tinha que fazer e ninguém fez, porque achou que era o outro, não é? Então, esse tipo de confusão que não pode existir na contenção de uma crise, porque é um momento absolutamente crítico, e a gente sabe que o tempo é um fator fundamental para que essa crise não piore determinada situação. Então, quando você tem a ajuda de tecnologia, de processos azeitados, de pessoas treinadas, você não apenas agiliza a tratativa, como você organiza todas essas ações. Então, considerando toda a complexidade do envolvimento de agentes internos e externos no gerenciamento de determinadas crises, eu diria que hoje você não usar a tecnologia é você dizer, poxa vida, né, vou continuar aqui fazendo fogo com pedrinha, né, porque funciona. Enquanto você tem fogão, você tem micro-ondas, você tem outras coisas, né, então, quer fazer fogo com pedrinha? Ok, né, mas, obviamente, a gente tem toda a tecnologia aí a nosso favor para evoluir sempre. Então, assim, eu sempre fiz dessa maneira, até o teu micro-ondas, a gente só esquentava leite no fogão. Eu continuo esquentando leite no fogão, mas ter o micro-ondas agiliza muito, né, em alguns aspectos. Então, a tecnologia, ela sempre precisa vir para agregar valor a esse processo, né? Pessoal, conversa boa, passa rápido. Estou olhando aqui para o relógio, está com 1h05, mais ou menos, 1h10 de gravação. A Patrícia abriu hoje a conversa, falando, acima de tudo, que era um prazer para ela estar aqui e que ela sempre aprende. Aí eu gostaria, antes de passar a palavra final para vocês, dizer assim, eu super aprendi e espero, acima de tudo, que você que está nos acompanhando tenha conseguido captar as informações, as orientações que essas 3 grandes especialistas deram. A gente precisa fazer com que o nosso país, com que as empresas que trabalham no nosso país tenham musculatura, processos, educação, cultura, né, interna e tecnologia para perceber o contexto, atuar preventivamente, mitigar os seus riscos e, caso venha acontecer, que isso não escale numa crise em que você é refém da situação. Você precisa, acima de tudo,
estar no comando para conseguir frear essa crise e, tal qual um avião desgovernado, fazer com que ele, de alguma maneira, pouse e que todo mundo saia são e salvo. Então, para passar a palavra final para vocês, eu queria agradecer profundamente, dizer que é um prazer ter a participação internacional da Patrícia, ter a participação da Ana Flávia, professora Ana Flávia, e ter a participação da Isabela também. Patrícia, sua palavra final. Obrigada mais uma vez. Comecei a minha conversa agradecendo e termino agradecendo, né? E o que é mais importante que eu vou deixar como complemento com o que você falou. Gestão de crise, e vem de encontro com o manifesto que fiz na semana passada, né, para ser exato, né, agora é abril de 2022, porque vai ficar disponível. É importante, gestão de crise tem metodologia, né, então a We Plan Before investiu muito em metodologia, não somente buscando as metodologias internacionais, mas também conversando com diferentes tipos de profissionais para a gente unir e saber qual é a trajetória da gestão, a jornada da gestão de crise para você tornar a sua empresa resiliente. Então, conheça processos, conheça o que é muito importante, né, ter pessoas certas, conhecimento, percepção de risco, tecnologia, tudo isso atrelado para um bom resultado, né, e pode confiar em mim, ter certeza que é muito mais barato você investir em gestão de crise do que quando a crise, quando ela acontece. E também pode confiar no que eu vou te falar. Você não consegue fazer planejamento no momento da crise, então investir antes é muito mais eficaz, né? Eu tenho uma frase que eu falo, vem comigo que no caminho eu te explico. Então é mais ou menos isso, vem comigo, confia em mim, que essas frases são importantes aí para o seu negócio. E aí, só pegando o que a Patrícia falou, resiliência vem do conceito da natureza. Por exemplo, o bambu ele tem a resiliência, o vento pode bater nele, vai alterar se está em pé, mas ele não vai quebrar, não vai envergar, ele tem a resiliência para isso. Isabela, nossa despedida, diz aí. Queria agradecer, eu acho que é sempre super rico, né, cruzar as trajetórias de cada um e agregar, e principalmente fazer também isso que a Patrícia falou, e também a Ana, trazer novas camadas de conhecimento além da nossa formação em comunicação, né? Então, não dá para você ser um assessor de imprensa sem ter o mínimo entendimento sobre o que é risco, o que é crise. Claro que você não vai se tornar um especialista, mas até para trabalhar e contratar um consultor, uma agência especializada, você tem que entender minimamente o que é e o que não é, né? Então, a gente precisa colocar os pingos nos is, né? O que de fato é uma crise, o que não é, porque senão a gente vai viver numa montanha-russa, né? Um erro de ortografia, ai meu Deus, eu estou em crise, então tudo virou crise, né? Assim como a palavra empatia, eu acho que a palavra crise, ela também está passando, isso que a Patrícia trouxe no texto, né? Ela também está passando aí por esse processo de desgaste, entre aspas, nunca foi tão falada, mas aí tem essa questão de como vem sendo falada, né? Então, não é somente uma questão de comunicação, acho que esse nosso bate-papo aqui mostrou como tem ferramentas de tecnologia que vão potencializar esse trabalho consultivo, que é algo que o Dari sempre fala, né? Não é só a plataforma, é o trabalho consultivo. Então, acho que esse discurso, o mercado precisa comprar essa ideia, porque senão já não tem cultura de comunicação, sequer de planejamento. Se então, né, riscos, então, a gente precisa começar a fazer o básico bem feito, né? Para que a gente vai estar lá no metaverso se a gente nem consegue cuidar das pessoas, da nossa organização, né? A gente fala lá de diversidade, inclusão, mas as pessoas estão lá com problemas sérios, né, de saúde mental na nossa organização. Então, eu acho que as empresas elas têm que olhar menos para o metaverso e olhar mais para os problemas reais que elas têm. E aí, entendendo o terreno em que elas estão atuando, só depois começar a se comunicar, né, começar a se posicionar sobre alguns temas. Primeiro, a gente tem muito dever de casa para fazer aqui no Brasil, então me incomoda profundamente essa coisa, tenho que fazer reunião no metaverso, não sei o quê. Calma aí, vamos fazer o básico bem feito, né, e sair do discurso e ir para a prática, até
eu li um artigo de alguém falando sobre isso, né? Agora não é só walk the talk, você também tem que acompanhar o processo, não é só falar o que você faz, tem muito além disso, não é só comunicar o que você faz. Isso não basta mais. Tem outras questões muito mais profundas na sociedade que a sua comunicação, né? Você não vai inventar que a empresa é sustentável. Pode ser uma campanha de sustentabilidade linda, mas a comunicação não resolve. E o que tem, às vezes, de profissionais que dizem que sim, não, a gente vai resolver essa crise, mas você, Deus me livre de ter que resolver algo tão complexo assim sozinha. Eu não quero isso para mim. Então, a gente não pode se fechar nessa linha da comunicação e do marketing e dizer que a gente só faz aquilo. Então, tem que estudar compliance, tem que estudar riscos, tem que estudar outras disciplinas sem perder o foco, mas agregando novas camadas ao trabalho do comunicador, do gestor de crises, porque senão eu acho que é ladeira abaixo, vai acontecer essa banalização da atividade que já acontece com marketing digital, por exemplo, né? Então, eu acho que é integrar, mas no sentido de somar. Okay. Não de perder o foco e falar que tudo agora é crise. Tudo agora, qualquer coisa é gestão de crise, porque está nesse momento. Né? E o ano nem começou direito, então a gente tem que estar preparado para isso. Ok, obrigado, Isabela. Ana, teu fechamento. Vamos lá. Como a gente está falando hoje aqui de um tema que é, vamos dizer, ligado ali a crises reputacionais, eu queria só fazer um adendo que, como a gente vive numa sociedade hoje absolutamente midiática e que a versão muitas vezes se torna maior do que o fato em si, independente se é uma crise de evento, que seja uma crise operacional, por exemplo, que aconteceu ali um evento e causou aquela crise, ou uma crise informacional de essência reputacional, a organização precisa sempre entender que qualquer situação crítica ali, né, seja um incidente crítico ou uma crise já materializada, que vai depender muito da denominação que a organização der dentro dela mesma, para dizer se é uma crise ou ainda não, né, ou pode se tornar a ser, precisa ter esse viés de análise do componente reputação, do componente imagem de marca e do componente reputação. E a organização estar sempre no controle dessa informação, porque perder o controle dessa informação para versões, boatos, como, né, a Isabela estudou ali e se especializou nisso, é muito fácil, é muito rápido. As redes sociais, elas têm um poder de mobilização e de agilidade que uma empresa nunca vai ter, por mais recursos que ela tem. Então, a empresa precisa ser muito estratégica para poder manter o controle dessa informação, para não perder o bonde, vamos dizer, e ter a sua reputação arranhada, muitas vezes, por informações que não são verdadeiras, não porque necessariamente era uma fake news, mas porque a informação foi, vamos dizer, ali disseminada de maneira distorcida, né? Então, acho que há que ter esse cuidado, independente se é crise de evento, crise informacional, porque o componente reputação está presente em todos os tipos de crise. Acho que essa é a minha palavra final, e aproveitando para agradecer mais uma vez, foi muito bom, adoro falar de crise, adoro falar de gestão de crise, a gente sempre aprende muito. E o nome dela não é Bruna, é Ana Flávia, hein? Não sou o Bruno, mas muitas vezes me sinto como o Bruno. Pessoal, eu acho que vamos a gente falar tinha... de crise, né? Eu acho que aí fica, né? Em vez de não vamos falar do Bruno, vamos falar de crise, né? Vamos falar de crise. Quanto mais a gente fala, mais todo mundo cresce com isso. Não, acho que a gente fala de uma forma, acima de tudo, apaixonada, para querendo fazer melhor e que as práticas do nosso país evoluam. Pessoal, com isso eu agradeço aqui mais uma vez, Patrícia, Ana e Isabela. Espero que você que está nos acompanhando tenha gostado. Eu acho que faz sentido você voltar, pegar de novo as dicas, as percepções, as formas de construção sugeridas. E lembrando que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, é um projeto que não tem nenhuma finalidade comercial, acima de tudo tem uma finalidade única, exclusiva, de trazer para você, aluno de MBA ou um profissional que está pensando numa promoção, numa recolocação em atividade de comunicação, marketing, relações públicas, sustentabilidade, ferramental, pensamentos, ideias, metodologias que possam, de alguma maneira, fazer com que toda essa prática de construção e gestão de marcas e tudo o que gravita em torno dela, a gente tem conversas gravadas sobre questão de patente, sobre questão digital, sobre questão de estratégia, sobre questão de publicidade, sobre diferentes ângulos desse grande fractal que é a gestão e construção de marcas.
Então, com isso, se você curtiu, por favor, dá o seu joinha. E, acima de tudo, compartilhe esse conteúdo com quem você entender que faz sentido para que essa informação chegue ao maior número possível de profissionais. Nos vemos no próximo Bora Falar de Branding. Um grande abraço, até a próxima.